pessoal, como vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir este vídeo, pessoal. Esse vídeo é o terceiro e último vídeo do segundo estudo dirigido. Nós estamos vendo aí camada de aplicação. Vamos só relembrar, pessoal, que nós estamos vendo a disciplina de redes e a gente conseguiu observar na disciplina de redes que existe uma inteligência qual que mantém a interoperabilidade de redes, permite que dispositivos de todas as tecnologias funcionem numa mesma rede, ou seja, eles são interoperáveis. E a isso a gente chamou de pilha de protocolos TCP/IP, que alguns autores falam que são 5 camadas, outros falam que são 4. Nós estamos vendo o livro do Kurose, Redes de Computadores, uma abordagem top-down, e nela são 5 camadas. Kurose acredita que são 5 camadas. Camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. Na camada de aplicação que nós estamos vendo, vamos iniciar agora, pessoal. Projeta aí, falar um pouquinho sobre HTTP, protocolo da web. Se você acessa páginas web aí, você entende e você sabe que nós estamos usando o protocolo HTTP. Não me preocupa nesse momento falar sobre a parte de segurança, sobre TLS, HTTPS, né? Vamos falar apenas do HTTP. A diferença do HTTP para o HTTPS é que ele é criptografado utilizando TLS. Tá ok, pessoal? E SSL. Tá ok? Socket Security Layer. Que a gente vai falar um pouquinho sobre essa criptografia um pouquinho mais lá na frente, provavelmente nas aulas práticas, a gente vai ver isso na prática funcionando. Tudo bem, pessoal? Bom, é importante que vocês entendam aqui que uma página web, ela consiste em objetos web, ok? E cada um desses objetos, eles ficam armazenados nesses web servers. Vocês já sabem, não preciso nem falar, mas HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo da web, e ele descreve uma arquitetura cliente-servidor, onde eu tenho o servidor, que vai disponibilizar esses objetos, e tenho o meu cliente, que vai acessar esse servidor e consumir esses objetos. Ok? Um objeto pode ser tudo que esteja no servidor. Uma página web, uma imagem JPEG, um applet, um áudio, um arquivo para poder fazer download, um arquivo CSS, um arquivo JavaScript. Ou seja, tudo que possa ser disponibilizado no lado do servidor, ok? Vai ser considerado um objeto HTTP. O que é importante a gente entender sobre objetos HTTP? Por quê? O protocolo HTTP, ele pode se diferenciar entre um protocolo persistente e um não persistente. E que tem tudo a ver com esses objetos, a forma como esses objetos são consumidos pelo serviço. Ok? Então, uma página web, ela geralmente o que é? É um HTML, ok? É um arquivo HTML ou HTML, que vai incluir uma série de referências a diversos outros objetos, que vão ter o seu endereço, que pode ser acessado diretamente. Aqui no exemplo, ó, eu tenho o nome do meu host, www.somedepartamento, algum departamento, /pic.gif. Então eu tenho um objeto que é um GIF, que pode estar associado a uma página web. E aí essa página web é um objeto que referencia outros objetos. Uma página geralmente referencia vários objetos. Se ele tem, vamos supor, uma página simples, um HTML, que imprime na tela 2 imagens, e que são imagens que estão hospedadas no mesmo servidor. Essa página vai ter 3 objetos. O primeiro objeto, o próprio HTML, os outros 2 objetos, as imagens referenciadas. Ok, pessoal? Então, essa é a definição de objetos. Muita atenção a essa definição. Muita atenção a essa definição, que é essa definição que vai definir como que o protocolo ele vai agir daqui para frente. Um negócio chamado RTT, Round Trip Time. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Bom, mas vamos entender então o que é o protocolo HTTP. Ele é um protocolo da camada de aplicação
ok? E ele é um protocolo cliente-servidor. HTTP é o acrônimo de Hypertext Transfer Protocol. É um protocolo de transferências de hipertextos, ok? HTML, Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação para o protocolo HTTP, que faz com que seja exibida a página no navegador. O navegador pega esse HTML e aí ele renderiza a página através do protocolo HTTP. Okay? Nós temos então do lado do cliente os navegadores, né, que vão usar o protocolo HTTP e vão mostrar esses objetos web, e temos os servidores, que eles vão armazenar esses objetos e vão ficar à disposição para quando receber uma requisição do meu cliente. Um exemplo aí, ó, um computador acessando, usando aí um browser, tipo Firefox, por exemplo, ou Chrome, ele vai fazer uma requisição HTTP, o servidor, rodando, por exemplo, o Apache Web Server, ele vai devolver aí esses dados aí que foram solicitados. Mesma coisa pode acontecer num telefone, num iPhone que está rodando o Safari, e aí ele vai requisitar alguma coisa para o servidor vai devolver. Existem diversos clientes HTTP, Firefox, Chrome, Safari, tem o Microsoft Edge, antigamente era o Microsoft Internet Explorer. Do lado do servidor, nós temos alguns também, vou falar os principais aí, é o Apache e o IIS. Okay? Muita gente vai falar sobre o Nginx, que chama. Ele é uma versão adaptada do Apache. O Apache ele é open source, você pega o código-fonte e adapta ele da forma que você entender e achar melhor. Bem? Bom, o HTTP ele vai usar TCP, vocês já devem ter observado isso, né? Por quê, pessoal? Que ele vai utilizar TCP, Transmission Control Protocol, que é o protocolo da camada de transporte. Ora, porque ele não é um protocolo que seja sensível e tolerante a falhas. Se eu envio uma requisição de alguma página que eu quero acessar, eu quero receber aquela página completa. Eu não posso perder um pacote ou alguma coisa assim. Então, o HTTP ele vai utilizar TCP, ok? E o cliente vai iniciar uma conexão TCP, vai criar esse socket, que é análogo a uma determinada porta, por padrão, na porta 80. Então, o servidor ele vai aceitar essa conexão TCP desse cliente, e aí vão ser feitas trocas de mensagens HTTP por esse túnel TCP entre emissor e destino que foi criado. Até que finaliza essa conexão. É importante observar que o HTTP ele é um protocolo sem estado, tá ok, pessoal? O que significa isso sem estado? Ele não armazena qual é a condição e o status da conexão, ok? Por quê? Porque protocolos que mantêm o estado, eles são complexos. Mas isso não quer dizer, pessoal, que se não é implementado nativamente no HTTP, essa ausência de estado no protocolo, porque é complexo de ser desenvolvido, isso tem uma série de problemas, não quer dizer que o HTTP não tenha estratégias para armazenar estados. Vocês já devem saber, já devem ter visto, vocês são usuários avançados, né? Vocês já devem ter observado que quando você acessa uma página web, ela pode armazenar cookies dentro do teu computador e no lado do servidor pode-se armazenar sessões. Futuramente a gente vai ver detalhes sobre isso, como que funciona, como que é o aparato que permite fazer isso, ok? Nas aulas práticas que nós veremos isso. Mas apenas para vocês entenderem que o protocolo HTTP, nativamente, ele não armazena nenhum tipo de estado, tá? Mas existem mecanismos que podem, sim, observar esses estados aí, ok? Por uma série de problemas, o livro traz um detalhamento do porquê que nativamente ele não implementa e o porquê que é complexo manter o estado dentro desses protocolos. Apenas para vocês saberem aí. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, existem dois tipos de conexões HTTP. Existem as conexões não persistentes
e as conexões persistentes. É claro que a evolução mostra que a função de persistência HTTP veio após a criação da primeira versão do HTTP, a versão 1.0, que era uma versão nativamente não persistente. E comparado com o persistente, que é a partir das versões 1.1 em diante, você consegue ver claramente que é uma evolução a persistência do HTTP. Existem coisas positivas para um, coisas negativas para outro. Óbvio que o padrão hoje é o HTTP persistente, mas o HTTP não persistente ainda é utilizado até hoje. Vocês vão entender o porquê quando eu fizer uma comparação de gastos de recursos. Vocês vão ver que o HTTP persistente mantém uma conexão TCP ativa no servidor para cada cliente, o que aumenta a necessidade de recursos no servidor para isso, ok? Mas vamos entender aí as diferenças. Numa conexão não persistente, pessoal, e tudo tem a ver com os objetos, tá? Por isso que é importante vocês entenderem o que são esses objetos HTTP, tá? Numa conexão não persistente, uma conexão TCP é aberta. Nessa conexão TCP, é enviado um único objeto por conexão TCP que é aberta no HTTP não persistente. Então, ou seja, você abre a conexão, pega, faz download do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do servidor, envia o objeto e depois você fecha essa conexão TCP. Significa que, para você fazer download de múltiplos objetos, são requeridas múltiplas conexões. Do ponto de vista do HTTP persistente, não. Você abre uma conexão, baixa quantos objetos HTTP você quiser, depois você fecha a conexão. Para isso, óbvio que será necessário manter essa conexão ativa no servidor para cada cliente, gastando mais recursos do servidor. Agora, comparativamente, um não persistente, eu tenho que abrir uma nova conexão e fechar, abrir nova conexão e fechar, uma nova conexão e fechar. Isso não era nenhum problema, até que foi inventado paralelismo dos navegadores. Hoje os navegadores, quando acessam um site, pessoal, ele não fica esperando conexão abrir e fechar, conexão abrir e fechar, abrir e fechar. Não, ele tem paralelismo. Ele já manda, sei lá, 10, 20 conexões simultâneas para baixar os objetos. Significava, então, que um único cliente, num exemplo aí, o próximo exemplo que a gente vai ver é que são 11 objetos, tá? 11 conexões diferentes simultaneamente eram abertas por um cliente. Isso passou a ser custoso para o servidor e para o cliente também. Por isso que foi inventada aí a versão persistente do HTTP, implementada a partir da versão 1.1. Ok, pessoal? Vamos ver um exemplo aí da conexão não persistente. Então vamos supor que eu quero acessar esse site aqui e eu tenho essa página Home Index para poder baixar. Quando eu baixo essa página, a gente observa, depois que faz o parser dela, a gente observa que ela referencia outras 10 imagens JPEG. Ora, se referencia outras 10 imagens JPEG, são 10 objetos HTTP, 11 com a página HTTP. Vamos ao exemplo. Então, o cliente ele inicia então uma conexão HTTP ao servidor, através do seu processo na porta 80. O servidor, então, ele fica aguardando essa conexão TCP na porta 80, então ele aceita essa conexão notificando o cliente. Lembre-se que estamos falando aqui de uma conexão TCP. Então, o cliente inicia a solicitação da conexão, ele tem que devolver falando que aceitou. Esse daqui é o que a gente chama de three-way handshake. Ou seja, eu estou iniciando uma conexão TCP. Então, o cliente HTTP vai enviar uma mensagem de requisição HTTP, contendo a URL dentro desse socket que foi criado. Apenas uma observação aqui, tá, pessoal? Aqui é gerada uma conexão na porta 80, tá ok?
Quando o servidor devolve a resposta, ele já negocia que as próximas requisições são feitas em uma outra porta, tá ok? Porque a porta 80 ela fica livre para novas conexões, tá? Importante que vocês entendam isso. Então, e aí essa mensagem vai indicar qual é o que ele está querendo baixar. Então, eu estou querendo baixar o home.index aqui. Então, o servidor vai receber essa mensagem de requisição e vai formular uma resposta contendo o referenciado objeto, que é esse home.index, e vai enviar essa mensagem por esse socket que está aberto. Então, o servidor fecha a conexão TCP, já enviou essa mensagem, e o lado cliente ele recebe essa mensagem com o home.index, contendo esse arquivo HTML. E aí é um código HTML, começa a exibir na página lá, e ao momento que ele faz o parser nesse HTML, ele identifica outras 10 referências a objetos, que no caso são imagens JPEG. O que vai acontecer então? Os passos 1 a 5 vão se repetir para cada um dos 10 objetos. Ou seja, pessoal, para cada objeto que é referenciado, é feita uma nova conexão. Ou seja, para cada objeto, uma conexão TCP é necessária. Diferentemente do persistente, que você pode baixar múltiplos objetos com uma única conexão. Beleza, pessoal? Aqui, no exemplo, a nível de tempo, existe uma métrica chamada RTT, é Round Trip Time. É o tempo em que eu envio um pacote desde a origem e recebo a resposta. Então, ou seja, eu enviei a solicitação de conexão aqui, pá, o servidor devolveu, pá, isso gera um RTT. Então, uma conexão é um RTT. E depois eu preciso de um RTT para receber o objeto referenciado. Observe, então, que no HTTP não persistente, eu preciso de um RTT para iniciar a conexão TCP. E preciso de um RTT para cada objeto que for transferido. Significa que, galera, para eu transferir um objeto, eu preciso de 2 RTTs. Esse round trip time depende do tempo com base na conexão. E aí o tempo total vai ser esse 2 RTTs mais a transmissão do arquivo. Mais a transmissão do arquivo que eu fui enviar. Então, pessoal, essa transmissão do arquivo é aquela fórmula que eu já ensinei para vocês, né? O tamanho do arquivo dividido pela largura de banda e tal. O RTT é uma métrica da rede, com base na qualidade da rede, com base na quantidade de nós que tem na rede, etc. Então, nesse exemplo, nós temos 11 objetos, né? O home index mais 10 imagens, 11 objetos. Gastaria, então, 11 vezes 2 RTTs no não persistente, né? Olha, vejam só, que loucura! Precisaria de 22 RTTs para poder fazer a minha conexão. Enquanto que no persistente, pessoal, eu ia ter um RTT para iniciar a conexão, um RTT, mais um RTT para cada objeto. Então eu teria, são 11 objetos, né? 11 RTTs mais um RTT da conexão. Eu teria então 12 RTTs. 10 a menos que se fosse no não persistente, né? Vocês conseguem observar aí claramente isso daqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem, hein? Então, qual que é a diferença? Quais são os problemas dessas requisições não persistentes? São necessários, então, 2 RTTs por objeto. Há claramente um overhead no sistema operacional para cada conexão TCP, porque vejam, eu tenho um limite de conexões TCP que o meu servidor suporta. Se o meu browser ele pode e permite conexões múltiplas paralelas, um navegador, no caso, no exemplo lá que são 11 objetos, ele iria abrir simultaneamente, depende da configuração do navegador, 11 conexões. Você vê que sobrecarrega muito a minha rede. Diferentemente no persistente, né? Que o servidor vai deixar uma conexão aberta
para cada cliente, e todas as demais mensagens HTTP vão ser trocadas por essa mensagem, por essa mensagem, por essa conexão TCP que está aberto, né? Qual que é o problema do HTTP persistente? Ora, eu vou ter que gastar recursos no servidor para manter essa conexão aberta, né? Dependendo do caso, isso não é bom. Na maioria dos casos isso é bom, isso é melhor, mais servidores, mais modernos, o servidor agora tem mais memória, o servidor agora tem mais HD, tem mais tudo, é mais poderoso. Então, isso não é tanto um problema assim. Beleza, pessoal? Bom, dúvidas postem aí, ok? Bom, galera, vamos então entender então como que funciona isso. Como é que funciona, né, a dinâmica do HTTP? Existem dois tipos de mensagens HTTP. As mensagens de requisição e de resposta, né? As mensagens de requisição, elas são humanas, ASCII2, Human Readable Format, ok? Então, é assim que é uma mensagem de requisição. Por exemplo, mensagem de requisição pode ser get, post, read, put, delete. Tem dois comandos aqui que não estão. Aí o comando get, estou fazendo uma requisição dessa página index.html, tá vendo? Mostro qual é a versão do protocolo, HTTP 1.1, eu tenho as minhas linhas do meu cabeçalho, qual o host que eu estou acessando, qual que é o cliente, o que é aceito, qual que é a linguagem, qual é a codificação, qual o charset. Charset é o conjunto de caracteres, tá, pessoal? Aqui, ó, o exemplo aqui, ISO 88591, é aquela que aceita acento, circunflexo, tal, conexão mantendo ela ativa, tal. Então, aqui só para vocês verem aqui como seria um exemplo de uma requisição. Sugiro aí vocês abrirem aí o Wireshark de vocês, se não tiver, instala lá o Wireshark. Navega numas páginas web sem estar criptografada, senão você não consegue pegar nada, e analisa o pacote HTTP que você conseguir capturar lá em modo promíscuo, avalia lá como é que ele é. Ele tem esse padrãozão aí, é como que o cabeçalho é criado. De maneira geral, ele é assim, ó, eu tenho um método, espaço a URL, espaço a versão, aí eu tenho os campos do meu cabeçalho, espaço valor, até que eu chego numa área que tem o corpo da mensagem, ok? Esse daqui é o padrão. Aqui é um exemplo real disso aqui, ok, pessoal? Firefox 3.6 na época, você vê que é antigo isso daqui, quando foi criado. Então, quais são os tipos de mensagens HTTP? Eu tenho o método GET, tenho o método POST. Isso daqui serve para diferenciar o formato que eu vou fazer a submissão de arquivo, de mensagens ao servidor. O método GET faz o envio da mensagem, das variáveis, digamos assim, dos dados, que são de fato variáveis, pela URL. Por isso tem um limite pela URL. O método POST vai enviar pelo corpo HTTP. O método POST vai jogar aqui dentro, ó, os dados. Tá? O método GET vai jogar os dados aqui dentro da URL, né? Ok? Eu ainda tenho o método read, o método put, eu tenho o método delete e tenho exatamente esse outro método que eu tenho aí para requisições de mensagens. Put, enviar arquivos, pouquíssimo utilizado, delete, excluir arquivos no servidor. O read para poder trabalhar e manipular o cabeçalho do protocolo HTTP. Muito utilizado para fazer redirecionamentos, por exemplo. Ok? Esse daqui, então, é o padrão, só para vocês darem de exemplo, de uma resposta HTTP. Se a gente viu aqui uma requisição HTTP, agora a gente vê uma resposta HTTP. Começa com o protocolo, com a versão do protocolo, o código 200 aqui é um código falando que houve sucesso, a data, o servidor, qual foi a última vez que foi modificado, você vê que eu tenho meus header lines aqui, se eu for enviar algo ao meu cliente, aqui que vão ficar os dados que estão sendo transmitidos, que seria essa parte do body, entity body, ok? Você vê que é diferente a mensagem de requisição e a mensagem de resposta,
né? Aqui alguns exemplos de códigos de resposta. Deixa eu ir aqui no navegador, que o livro traz alguns, mas não são todos. Existem uma série de informações. Você vê códigos que começam com 100 alguma coisa, são mensagens informativas, respostas que o servidor dá que são informativos. Mensagens de sucesso começam com 200 alguma coisa, igual 200, que é o código de OK, a requisição foi bem sucedida. O significado do sucesso varia de acordo com o método do HTTP. Tem o accepted, created, no content, reset content, purge all content e assim sucessivamente. Mensagens de redirecionamento começam com 300, 301 talvez seja o mais famoso. Esse código de resposta significa que a URI do recurso requerido mudou. Provavelmente uma nova URI será especificada na resposta. Tem essa 308 também, que é um redirecionamento permanente, 307, que é um redirecionamento temporário, ok? Deem uma lida para vocês verem. Mensagens de erro do cliente, essa é a mais famosa do mundo, né? O erro 404 HTTP, de not found, quando o servidor não encontra a página. Né? Aí tem códigos 404 dos mais famosos que criam uma pagininha toda bonitinha lá, tal, bem legal. Tem vários aqui, geralmente o 404 é quando há um erro, então conheçam aqui vários que tem. E os códigos começam com, olha quantos 400, tá vendo? E os códigos começam com 500, vou citar aqui dois, que são, na minha opinião, mais famosos de todos. Aí o primeiro é o erro 500, Internal Server Error, que vai falar que o servidor encontrou uma determinada situação que ele não consegue resolver. Geralmente problema de script, tá, pessoal? Script, permissão, coisas do tipo assim. E aí o servidor devolve esse código de erro aí. E uma outra, que é o erro 505, é falando quando a versão HTTP usada na requisição não é suportada pelo servidor. Às vezes o servidor ele habilita só a versão 1.1 e o cliente requisitou na versão 1.0, por exemplo. Ele vai devolver esse erro 505 aqui. Ou seja, tem uma série de erros aqui, além desses que nós estamos observando, que o livro nos traz. Tudo bom, pessoal? Bom, daqui para frente, o que a gente consegue enxergar, que a gente vai ver nas aulas práticas? A gente vai ver como que funciona o protocolo HTTP para poder armazenar sessão, armazenar cookies, famosos biscoitos. São utilizados para fazer cache, chamado web cache, que é importante vocês entenderem. E as versões 2.0, 3.0, as diferenças aí. Mas isso a gente vai fazer pelas aulas práticas. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, eu mais uma vez falo para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição, tamo junto. Inicinho aí, primeira parte da camada de aplicação. Camadas de aplicação vão ser divididas em duas partes. Então finalizamos aqui a primeira parte dela. Estudo dirigido 2, vídeo 3.3. Um abraço, galera. Sucesso. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.